Fala meu povo, eu sou Gustavo Majoli, autor do livro Pablo Rangel, Sem Subtítulo e O Musical. Se você ainda não conhece meus livros, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tudo bom? Ok. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E, como você já deve ter visto no título, hoje eu vou contar pra vocês, na verdade, um pouco das minhas leituras de janeiro e fevereiro. Foram 2 meses um pouco meio conturbados. Eu tive poucas leituras. Quer dizer, eu tive muitas leituras em janeiro e em fevereiro eu apenas terminei as leituras. Em fevereiro eu foquei mais no colocar as séries que eu estava atrasado em dia. Eu vou deixar o card aqui em cima quando sair, que deve sair dessa semana aí, o vídeo sobre as séries que eu maratonei durante o mês de fevereiro, que aproveitando o carnaval, aquela malemolência de ler livro, não sei o que. Então, bora pro vídeo para ele não ficar mais longo. Não necessariamente eu vou contar os livros que eu li pela ordem de leitura, mas vou começar com um livro um pouco um tanto inusitado, que é High School Musical, A Hora da Decisão. Esse é um livro que eu sempre pego para ler quando eu tô iniciando um projeto, e é meio que para eu relembrar um pouco da estrutura do texto, a narrativa, a construção dos personagens, da história e tudo mais. Eu sempre pego esses tipos de livros para ler. Então, em High School Musical, A Hora da Decisão, a gente vai ver os alunos do East High se preparando para um provão. É tipo meio que aquela prova que o governo dá para decidir qual nota da escola, né? Com a nota do MEC. Então a gente vai ter isso aqui. Para além disso, a gente tem uma festa de final de ano, e essa festa é a fantasia. E a fantasia é qual a profissão que eles querem seguir no futuro. Lembrando que são adolescentes e tem essa toda a questão de o que eu vou ser, sabe? Essa pressão psicológica na vida deles que a gente sente muito bem. Então é uma boa leitura para quem gosta de High School Musical, quem tá pensando aí, os adolescentes, os pré-adolescentes, o que vão ser no futuro, é uma boa indicação. O segundo livro faz parte de uma série que eu li em 2015, o primeiro livro. Eu encontrei ele numa mesa de troca de livro, que é Luminoso, da Alison Noel. Pra quem não conhece, ela é autora também da série Os Imortais. E aqui a gente tem a série Ryan Bloom, que é o segundo livro da série Radiante. A gente vai ver a Ryan, que é a irmã da Ever, que é dos Imortais. É complexo um pouco, que é um spin-off de Os Imortais. A gente vai ver ela tentando salvar a tal de Rebecca. A Rebecca, ela é um espírito que tem todo um contexto histórico da história dos Estados Unidos muito interessante. É uma boa leitura, muito leve. Quando eu peguei o livro para ler, eu lembrei do porquê eu gostei tanto, porque essa autora é fantástica e vale muito a pena ler este livro. O terceiro livro que eu quero mostrar para vocês é um projeto, que é A Era dos Vampiros. Ele é do Marcus David, que é um menino de 12 anos. E quem ajudou a escrever e a produzir este livro foi a escola e os professores dele, da rede pública daqui do Rio de Janeiro. E aqui, não só pela história que tem dentro, a história de construção do livro, a gente vê o quão é importante a escola e os professores na vida dos alunos. E é uma boa leitura. A gente tem aqui um garoto, de repente, se envolve e se vê no meio de uma guerra de vampiros e lobisomens. E a leitura é muito fluida, muito boa. Vale a pena muito ler este livro. Não só pela toda a história de como ele construiu, mas pela história que agora sim está aqui dentro. É isso aí. O quarto livro é uma leitura que eu já estava para ler há muito tempo. Foi um livro que eu adquiri na Black Friday do ano passado. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para quem não conhece, é o autor de As Crônicas de Nárnia. Aqui o autor tem um livro denso. Confesso que em muitas vezes eu achei meio cansativo a narrativa, mas o próprio autor também fala que ele não gosta desse livro, que foi dedicado a Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis. É uma leitura adulta, obviamente, diferente de As Crônicas de Nárnia, mas aqui a gente tem a inversão das coisas, quando Deus, na verdade, é o ruim e o inferno é o bom, é o lado bom. É muito interessante a narrativa, porque a gente não tem as cartas do aprendiz, somente do diabo. Então a gente vê essa narrativa construindo a história, sendo narrada por uma perspectiva. Entretanto, as respostas do diabo para o aprendiz, elas são completas e você consegue meio que entender o que está por trás de todo o contexto. Mas aqui tem muitos pontos interessantes das cartas. Vale a pena porque também a história ela tem como pano de fundo
a Segunda Guerra Mundial e o final é incrível. Vale muito a pena ler este livro do C.S. Lewis. E eu tô para ler um outro que é O Cristianismo Puro e Simples. O quinto livro explodiu a minha cabeça quando eu terminei de ler, que foi A Casa do Penhasco, da Agatha Christie. Que, gente, que autor é essa? Senhor Jesus Cristo. A edição que eu tenho é essa da LIPM. Não é uma versão de luxo, não é uma versão tranquila que dá pra ler. Eu já conheci a autora de nome e não conhecia a obra. E eu me desafiei este ano. Quem não viu o vídeo tá aqui em cima, vou deixar linkado. Ler um livro dessa autora por mês no ano de 2020. Comecei pela Casa do Penhasco. Aqui temos Perrault e o Hengsten, não sei pronunciar o nome dele, que estão investigando um novo caso da Nick, uma mulher que mora na Casa do Penhasco. Todo o contexto vai se desenvolver de quem está querendo matar a Nick. É incrível o desdobramento da história, que também vale muito a pena ler este livro. Se você quer um livro para começar a ler Agatha Christie, eu recomendo este, porque eu comecei por este e foi incrível, incrível. Foi uma das melhores leituras do ano até o momento. O sexto livro que eu queria mostrar para vocês é um outro livro que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, assim como do C.S. Lewis, que finalmente eu li o Diário de Anne Frank. Esse livro é muito interessante porque a gente vê como que a guerra foi acontecendo aos poucos, aos olhos da Anne, e como era o dia a dia dela, sabe? O entendimento dela. E é interessante que em muitos momentos, mesmo não vivendo uma guerra hoje, ou quer dizer, quase não vivendo uma guerra hoje, as angústias dela, sabe? É muito do dia a dia, do nosso comum. E eu me identifiquei em algumas partes muito interessantes do livro. A edição que eu tenho é do Novo Século, que é uma edição muito bonita. Como a história acaba também trágico, né? Depois de ler o livro eu fui buscar mais, eu fui ver filme, fui ver as coisas tudo. E também vale muito a pena ler este livro pelo contexto histórico, pelo que ele significa. O sétimo livro que eu li no mês de janeiro e fevereiro e por aí, ele meio que explodiu a minha cabeça e eu li ele umas 3, 4 vezes. Não tô com ele porque eu acabei emprestando, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mas se você ainda não sabe que livro é esse, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Muita gente questionou algumas coisas do livro e eu achei a leitura incrível por conta do todo o contexto que ele traz, todas as ideias e informações e principalmente pela linguagem que ele traz. Ele sai daquele convencional do autoajuda, bonitinho, que não sei o que, uma linguagem muito popular, alguns temas e algumas maneiras de reverter as situações que eu achei incrível, incrível mesmo. Eu já tô louco para ler o segundo, que é o Fudeu Geral, mas eu ainda pretendo ler ele algumas vezes esse ano para fixar mais ainda alguns conceitos que o Mark Manson, que é o autor, dá pra gente. E por último, mas também não menos importante, o oitavo livro desta lista é este aqui, Minha Mãe é uma Peça, o livro. Eu comprei ele numa feira literária em 2000 e alguma coisa, eu já tinha lido ele, só que eu acabei pegando para lê-lo novamente por conta do Minha Mãe é uma Peça 3 e tudo mais. Aqui a gente tem algumas histórias que eram inéditas naquela época, por conta dos filmes, né? Veio antes do filme, eu acho. E a sensação que eu tive de ler o livro é que eu estava vendo a peça, vendo o vídeo, vendo o filme e qualquer coisa da Dona Hermínia. Porque o Paulo Gustavo soube transcrever pra gente como se a gente estivesse vendo a Dona Hermínia aqui, na nossa frente, e conversando com ela. É muito bom esse livro, muito bom mesmo. Eu sou suspeito para falar do Paulo Gustavo, porque eu sou um grande fã dele. É isso, gente. Esses foram os 8 livros que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos e não me deixe de seguir nas redes sociais, que eu tô tentando ficar um pouco famosinho por lá, tá ok? Então, forte abraço e fui!